Deus? Para alguns ele é evangélico, para outros ele é católico, para alguns ele é uma figura folclórica, para outros uma figura religiosa. No Antigo Testamento, Deus tem vários nomes: Elohim, o Deus Criador; Jeová Jireh, o Deus que provê; Jeová Rafá, o Deus que cura; Jeová Shalom, o Deus da paz; Jeová Tsebaô, o Senhor dos exércitos. Mas no Novo Testamento, Jesus apresenta somente um nome: Pai. O Elohim, Deus Criador, é o seu Pai. Amém. O Deus que provê é o seu Pai. O Deus da paz é o seu Pai. O Deus que cura é o seu Pai. E o Senhor dos exércitos é o seu Pai. Amém. Mas qual é o caráter do nosso Pai? A palavra de Deus diz que se nós queremos conhecer o caráter de Deus, se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que olhar para o Senhor Jesus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, amém? Hebreus 1:3 diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vou até aqui só. A Bíblia está dizendo que Jesus é a expressão exata de seu ser. Ele é o que Deus é. Então tudo que você acredita na pessoa de Deus, que nós não vemos na pessoa de Jesus, você acredita errado. Se você acredita que Deus vai te punir porque você cometeu um erro, quando na verdade nós olhamos para as Escrituras e nós vemos Jesus sendo misericordioso. Se você acredita que Deus coloca doença, quando na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus curando todas as pessoas, você acredita errado. Todo pensamento a respeito de Deus que não se comprova na pessoa de Jesus é um pensamento errado. Porque a palavra está nos afirmando que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E mais, o texto ele apresenta Deus não como Deus que cria algo, mas como Deus que sustenta aquilo que criou. Hebreus está apresentando Deus não como Deus que sustenta somente a promessa que te fez, mas aquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Quem é a garantia para o cumprimento da promessa que está sobre a sua vida? O texto de Hebreus 6,13 diz o seguinte: por não ter ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Está na versão NVI? Dizendo, coloca no 13: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Próximo. Dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sabe o que Deus está falando nesse texto, meu irmão? Tem alguém superior a mim para estabelecer a garantia do que eu falo? Não. Então eu juro por mim mesmo: certamente eu te abençoarei. Aleluia. O que o texto de Hebreus está nos revelando, o que sustenta as nossas promessas de fé, é a palavra de Deus que já foi liberada sobre a nossa vida. Ela sustenta, ela garante, ela guarda, ela preserva. A palavra de Deus que saiu da boca de Deus a respeito de você é o que sustenta as suas promessas de fé, é o que te dá direito de reivindicar tudo aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Irmãos, Jesus ele consegue dormir no meio do barco, no meio de uma tempestade, porque ele sabia que a palavra que saiu da boca de Deus a respeito da morte dele dizia que a morte seria numa cruz e não afogado. Aquele que sabe que a morte vai ser uma cruz, mesmo que ele esteja diante das ondas fortes, ele sabe que não é o final da história. Eu sei o que Deus disse ao meu respeito. Agora, quem não sabe o que Deus falou sobre si, qualquer coisa fica tribulado. Se as ondas estão fortes, você está preocupado. Se os gigantes são grandes, você está atribulado. Mas quem sabe qual é o final da história, não fica ansioso no meio dela. Quando você entende, compreende o verdadeiro caráter de Deus,
Se Ele é o Salvador, eu já sou salvo. Se Ele é o provedor, eu já sou provido. Se Ele é a cura, eu sou curado. Se Ele é o Senhor, eu sou governado. E se Ele é o pastor, eu sou pastoreado. E quando eu entendo que Ele é Pai, eu me torno filho. Mas quando eu tenho a revelação somente de uma faceta do caráter de Deus, isso limita o meu acesso à herança em Cristo Jesus. Quando na verdade a palavra de Deus nos garante todas as promessas já se cumpriram no Senhor Jesus. Ele é tudo em todos. Nele tudo subsiste. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não há ninguém mais poderoso do que Ele. E Ele liberou uma promessa sobre a sua igreja. E toda promessa que Jesus liberou sobre nós não é vazia, não é infundada, não é inverdade. Se Jesus prometeu, nós cremos que já aconteceu. Amém? Se Jesus prometeu, nós cremos que já aconteceu. Aleluia, obrigada, Jesus. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, Michele, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou melhor, que Ele é, e que Ele se torna recompensador dos que buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador dos que buscam. No entanto, a palavra de Deus nos revela no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que havia 2 discípulos de Jesus que estavam caminhando rumo a uma aldeia chamada Emaús. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que eles eram discípulos do Senhor Jesus, certamente eles vivenciaram os milagres realizados por Jesus, amém? Certamente eles vivenciaram os milagres realizados por Jesus. Mas a Bíblia relata que esses discípulos, quando ficaram sabendo que Jesus havia morrido, eles desanimaram na fé e voltaram para a sua cidade. E Jesus vai ao encontro desses 2 discípulos. A Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus impediu eles de reconhecer que era o Senhor Jesus. E Jesus foi ao encontro desses 2 discípulos nesse caminho de desânimo, de desistência, de retrocesso, de regresso. E a Bíblia fala que Jesus começa a conversar com os 2 e a perguntar: por que vocês estão voltando? E eles começam a falar com Jesus: nós estamos voltando porque aquele que nós achávamos que era o Messias, ele morreu. Nós estamos voltando porque aquele que nós achávamos que era o nosso Salvador, morreu. O interessante é que Jesus começa a falar com esses 2 discípulos, começa a lembrar a eles tudo que a palavra diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Jesus fala: mas a palavra não diz que maldito seria aquele pendurado no madeiro? Mas a palavra não diz que era necessário que ele morresse? E a Bíblia relata que esses 2 discípulos chegam ali na aldeia Emaús, param de frente para a casa deles, e Jesus vai passando reto. Eles meio que compeliram Jesus a entrar dentro da casa para ceiar com eles. E no partir do pão, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o Senhor Jesus. Agora pega essa chave comigo, irmãos. Os discípulos de Jesus que vivenciaram os milagres desanimaram na fé porque esqueceram o que a palavra diz. Eu e você, nós iremos desanimar na fé se nós esquecermos ou nem soubermos o que a palavra diz a nosso respeito, a respeito do reino de Deus, a respeito das bênçãos de Deus, a respeito das promessas de Deus, a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando eu não conheço a palavra, eu não consigo viver na plenitude a vontade de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Entender quem Deus é, conhecer quem Deus é, saber quem Deus é, não é uma opção para quem carrega uma fé cristã. É um
de partida. Porque quando eu sei quem Deus é, me faz ter uma firme convicção no que Ele pode. E crer no que Ele pode me faz descansar na certeza que mesmo que haja dias maus, Deus é bom. Amém. Mesmo que haja choro na minha noite, certamente a alegria virá pela manhã. Mesmo que os inimigos me cerquem, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa firme convicção faz com que nós não sejamos circunstancial. Se o dia está bom, eu estou alegre. Mas se o dia está mal, eu estou abatido. Não, nós somos o povo da palavra da fé. Nós caminhamos na certeza da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Mesmo que os dias passem, mesmo que os reinos passem, mesmo que os governos passem, a bondade de Deus nunca passará. Aleluia. A certeza da bondade de Deus, a certeza das promessas de Deus, gera em nós uma fé inabalável. Amém. Aleluia. Não existe mais espaço para a dúvida, não existe mais espaço para o medo, não existe mais espaço para a ansiedade, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu sei que eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu sei que a fé que eu carrego foi Ele que me deu. Eu sei que a promessa que Ele liberou sobre a minha vida antecede mesmo a minha existência. Eu sei que Ele sabe quem eu sou. Eu sei que Ele me chama pelo nome antes mesmo dos meus pais me nomearem. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é recompensador, eu sei que Ele é vivo, eu sei que meu rei reina de geração em geração. E ainda que homens se levantem, e ainda que crise se estabeleça, ainda que as coisas fujam do meu controle, nada foge ao controle do meu Pai. Nada foge ao controle do meu Pai. Quando Moisés pergunta o seu nome, qual é o seu nome? Ele fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, porque Ele é tudo em nós. Se a terra existe, Ele criou. Se o dia e a noite existe, Ele estabeleceu. Se o ouro e a prata existe, Ele criou. Então quem criou tudo que existe, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é temporário, Ele não é limitado e Ele não é transitório. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então o nosso Pai é o Pai da eternidade, aquele que detém o governo sobre todas as coisas, aquele que detém o governo sobre todas as épocas. E a Bíblia revela que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é fiel e que Ele é recompensador. Esse é o caráter do nosso Pai. Mas o que nós temos que entender para viver as promessas de Deus é que existe um tempo estabelecido para todo propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. Existe um tempo estabelecido para todo propósito debaixo do céu. Para nós acessarmos na plenitude as promessas de Deus, existe uma linha fina como fio de seda chamada dependência de Deus. Nós precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Deixar ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Se Deus diz faça, nós fazemos. Se Deus diz compra, nós compramos. Se Deus diz vende, nós vendemos. Se Deus diz pare, nós paramos. Se Deus diz avança, nós avançamos. Mas para entrar debaixo dessa convergência, irmão, é necessário sensibilidade à voz do Espírito Santo. É necessário desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? Porque às vezes nós permanecemos em lugares que nós deveríamos apenas passar, e nós passamos por lugares aonde nós deveríamos ficar. Tem duas passagens na Bíblia que me chamam muita atenção. A primeira foi a que eu falei.
Jesus dentro do barco, no meio da tempestade, dormindo, e os discípulos desesperados. A segunda é Jesus ali nos seus momentos finais. A Bíblia fala que ele sentiu uma angústia. A Bíblia chega a falar que ele sentiu uma angústia mortal. E ele pede para Pedro orar. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ou seja, quando ele fala para os discípulos descansarem, ele se desespera. E quando ele pede para os discípulos clamarem, eles dormem. O que vai definir a medida e a velocidade da jornada da fé, da sua jornada da fé, o que vai definir a medida e a velocidade da sua jornada da fé é quão alinhado você está com as direções do Espírito Santo. Essa é a única forma de vivermos na plenitude a vontade de Deus. Porque se você não está sendo guiado, meu irmão, pela coluna de fogo, se você não está sendo guiado pela nuvem do Espírito, vai chegar um momento que os céus vão se passar, que as nuvens vão se passar e você vai ficar para trás. Porque Deus, João Vitor, ele está em movimento. João falou isso para mim esses dias. Deus está em movimento. E para viver debaixo dessa aceleração constante de mover e mover, de romper e romper, de glória em glória, é necessário estar debaixo das direções do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Nós, homens e mulheres do caminho santo, homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, nós não caminhamos debaixo de oportunidade. Quem caminha debaixo de oportunidade são os oportunistas. Nós, homens e mulheres de Deus, nós caminhamos debaixo de uma direção de Deus. Aleluia. Nós caminhamos debaixo de uma palavra de Deus. Amém. Amém? Pastor, eu já tenho essa palavra, eu já tenho essa direção, mas eu não estou vendo nada, eu não estou conseguindo ver nada. Como eu devo me mover? Pela fé. Se você já tem a palavra, se você já tem a direção, mesmo que você não consiga ver nada, meu irmão, se mova pela fé. Aleluia. Mas para você se mover pela fé, você tem que entender a dinâmica da fé. A dinâmica da fé, ela não vai mudar a natureza do seu problema. A dinâmica da fé não vai fazer com que a dívida deixe de ser dívida. A dinâmica da fé não vai fazer com que o problema deixe de ser problema. Na verdade, a dinâmica da fé, ela estabelece uma realidade superior ao problema. Bill Johnson fala que a fé, ela não muda a essência do problema, mas ela estabelece uma realidade superior ao problema. Amém. Por isso que Filipenses 2:9 diz o seguinte, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Filipenses 2:9. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O apóstolo Paulo está nos revelando aqui essa realidade superior. Mas os outros nomes continuam tendo nome. Câncer continua tendo nome de câncer. Problema continua tendo nome de problema. Gigante continua tendo nome de gigante. Mas existe um nome que está acima sobre todo nome. E diante desse nome, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só o Senhor Jesus é Deus. Isso não é fruto do nosso esforço. Isso não é fruto do nosso merecimento. Isso é fruto da nossa herança em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8:17 que diz: nós somos herdeiros de Deus. Olha o peso disso. Você é herdeiro de Deus. Obrigada, Jesus. E cordeiro com Jesus Cristo. Então entenda algo nessa noite, Igreja Caminho Santo. A nossa esperança tem um nome. E qual é esse nome? O nome dele é Jesus. O nome que está acima sobre todo nome. O que ressuscita mortos, o que cura enfermos, o que restaura os sonhos, o autor e consumador da nossa fé. Diante do seu problema, diante do seu gigante, chama a existência o nome de Jesus
está acima sobre todo nome. Ele é a garantia do cumprimento das nossas promessas. Mas o que nós temos que entender é que mesmo diante de tudo isso que foi falado aqui, mesmo diante dessas verdades das promessas de Deus, mesmo diante, se nós estivermos uma fé fundamentada na palavra de Deus, ainda assim não será possível viver na plenitude a herança em Cristo Jesus se você não tiver uma mente renovada. Porque muitos estão desanimando na caminhada da fé, não é por conta da quantidade de fé que carrega, mas é por conta da qualidade dos pensamentos. Às vezes a nossa mentalidade está roubando de nós aquilo que a fé quer acrescentar. Por isso que é de extrema importância ter uma fé fundamentada na palavra de Deus, conhecer as promessas, conhecer o que é sobre o reino de Deus, conhecer as bênçãos de Deus, conhecer a sua herança em Deus, mas também é de extrema importância você ter uma mente renovada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2 o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe, irmão, que não diz renovação do coração, está falando renovação da mente, é porque na mente começa a nossa transformação. O mundo tenta nos convencer que basta pensar positivo, que basta fazer afirmações, que basta buscar motivações, mas o Evangelho, ele vai muito mais profundo. Ele nos convida a substituir a mentira pela verdade, a ilusão pela revelação, a mente humana pela mente de Cristo. Amém. Mas isso vai exigir confronto com você mesmo, chefe. Vai ser necessário substituir tudo aquilo que você aprendeu no mundo, todo conhecimento no mundo, pelo conhecimento da palavra de Deus. Uma das maiores ilusões, Farley, da vida espiritual é acreditar que os pensamentos são inofensivos, quando na verdade a palavra de Deus nos mostra o oposto. Pensamentos podem crescer, pensamentos podem criar raízes, pensamentos podem se transformar em estruturas internas que vai moldar o seu comportamento, que vai moldar as suas emoções, que vai moldar a sua fé. Porque se a mente não fosse algo tão importante, Provérbios 4:23 não diria: sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Quando a Bíblia fala sobre tudo que nós devemos guardar, põe na RA, sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque o conceito de coração na palavra de Deus é que ele é o centro das nossas emoções. Tudo que se deve guardar, guarde o centro das suas emoções, guarde os seus pensamentos, porque é desse lugar que procede as fontes de vida. Sabe por que nós estamos deixando de viver as promessas de Deus? Não tem a ver com a qualidade da nossa fé, tem a ver com a qualidade dos nossos pensamentos. A nossa vitória se inicia na renovação da mente, depois ela se transforma nas palavras, Amém. Depois ela vai se transformar no nosso comportamento. Porque se a minha mente não for renovada pela palavra de Deus, porque se eu não conhecer o caráter bom de Deus, a bondade de Deus, eu vou ser como o herdeiro que viveu a vida toda à porta dos palácios, como mendigo, porque não sabia e não tinha revelação que era filho do rei. Por isso que tem pessoas passando por dificuldade, acreditando que a dificuldade é um projeto de Deus para a sua vida. Por isso que tem pessoas passando por uma enfermidade, acreditando que a doença faz parte do projeto de Deus para a vida dele. Chegam a dizer: não foi Deus que colocou o câncer em mim para tratar o meu caráter. Deus não coloca câncer, Deus é o que remove câncer. Aleluia. Deus não paralisa o homem, Deus é
faz o paralítico andar. Quando eu conheço a natureza de Deus, eu sei o que esperar dele. Por outro lado, a ausência de um entendimento a respeito de quem Deus é, gera em mim a ausência de entendimento de quem eu sou. E tudo aquilo que eu vou viver, e tudo aquilo que você vai viver, parte daquilo que Deus é e parte daquilo que eu sou. E o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós já somos amados por Deus. Amém. A Bíblia diz que nós somos filhos amados por Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores Aleluia. em Cristo Jesus. Esta é sua verdadeira identidade. É assim que Deus te vê. Deus não te chama pelo seu pecado. Deus te chama pelo seu nome. Os seus erros do passado não abortaram o projeto que Deus tem para o seu futuro. Você foi justificado, lavado pelo sangue poderoso de Jesus. E quando Ele olha para você, Ele vê a expressão viva do Filho amado. Aleluia. de Deus. Obrigada, Amém? Jesus. Qualquer coisa que não seja isso, que destoa dessa verdade, é mentira do diabo na sua mente. Lança fora esses pensamentos e fica com a verdade da palavra. Se você fizer isso, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. Queremos te agradecer pelo Espírito, Pai, que nos traz essa revelação. Amém, Jesus. Pai, o Senhor se revelou aqui hoje através da tua palavra. Obrigada, O Jesus. Senhor não é um Deus distante, tu és um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que cura, um Pai que guarda, um Pai que provê, um Pai que protege, Senhor. Nós lançamos fora nessa noite toda mentira que o diabo tem lançado na nossa mente, toda mentira, toda incredulidade, toda dúvida, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos desanimar na caminhada da fé. Nós lançamos fora hoje, Senhor. Renova a nossa mente com a verdade da tua palavra, Senhor. Guia os nossos passos. Espírito Santo, nós te damos liberdade para guiar os nossos passos, Senhor. Nos traz para o centro da tua vontade, Pai. Hoje, com fé no coração, Pai, nós declaramos a certeza e a convicção que nós somos amados pelo Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Amém, Nós somos nação santa, geração eleita, raça eleita, Aleluia. propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E nós cremos, Pai, que a tua bondade e que a tua fidelidade nos acompanhará hoje e sempre. Amém. Se você recebe essa oração, aplauda Jesus no seu lugar.